quantas pessoas não trabalharam aqui, quantas pessoas não se conheceram, quantos casais não se conheceram aqui. Havia qualquer coisa acerca da Famel e da motorizada que me motivava. Isto faz parte da história de Portugal e acho que o objetivo é realmente não se perder isto. Isto é que foi ali uma aventura. Os senhores todos em comum têm, além do facto de possuírem estas motos, a Famel hoje em dia para vocês é... Isto é uma coisa que mexe porque foram muitos anos. As motorizadas fizeram parte da nossa vida, do país, e o país andava todo motorizado e nós vivíamos à custa disso e o país também. Quantas pessoas trabalharam aqui? 625, mais ou menos. E agora olhar para este edifício... Quando passo aqui na estrada, isto mexe comigo. O senhor fazia o quê aqui? Eu estive mecânico de assistência nas reparações. Havia algum modelo que gostassem mais de fabricar do que outro? A XF17 foi a máquina que foi lançada na década de 70, foi a máquina revolucionária do mercado. Era a morte da juventude. Nos últimos anos. A morte da juventude? Sim, porque andavam muito. Andava muito, tinha pouca segurança, também andava muito. O que é que distinguia a XF17 das outras motos da Famel? A elegância e a velocidade que ela praticava, era cidades loucas e as jovens, pronto, com aquele sangue novo, perderam-se muitas vidas por causa disso. Qual era o máximo de velocidade da XF17? Algumas passavam a 100 km/h. Cada vez mais evolução, sempre. E sempre modelos novos? Sempre. Depois apareceu o primeiro motor de radiador refrigerado em água, que nunca tinha aparecido, foi a coisa primeira da Europa ou do mundo. Quando é que começaram a sentir que a fábrica estava a definhar? A época começou a modificar, os automóveis começaram-se a impor e possivelmente por muitos outros motivos. A Famel até tinha encomendas, o que é que chegou a um ponto já não tinha matéria-prima para se fabricar e depois porque eles tinham encomendas. O que é que olha? Também o que matou a Famel foi os chefes terem morrido. Veja lá se se lembra deste anúncio. Famel. Anos 60, voz do Fernando Peça. Forte, aperfeiçoada, mais quilómetros, elegante, luxuosa, eis a linha Famel 1964. Caravela, Carmelita, Famel 64 e triciclo para carga. O Rio Tricalo até chegou a ser feito com rodas de raios antes de ser de gente. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, de onde é que veio a expressão a moto é linda? Isso veio de Semedo de Volga. Eu ouvi isso em Semedo de Volga. E foi por uma indivídua. A primeira vez que ouviu isso? Sim, ouvi dizer, uma altura, estava no café e vai-me ter para assim desse cara a dizer assim, epá, tu sabes o que é quer dizer o Famel? E eu disse, não, a moto é mesmo linda. Além das motas, os trabalhadores da Famel guardaram as recordações desta fábrica. Nem todas boas, porque para eles a saída de dois dos primeiros patrões foi o início do fim que está à vista. Mas já lá vamos. Antes, a história da Famel, fábrica de produtos metálicos. Uma história longa e marcante de uma indústria que teve tempos dourados entre as décadas de 60 e 90. Nessa altura, sem créditos financeiros, ter um carro era muito complicado e as motas, acessíveis a qualquer bolso, foram, sobretudo nas zonas rurais, uma espécie de veículo do povo. Toda a gente tinha uma e nela cabiam o pai, a mãe, os filhos e, se fosse preciso, ainda cabia mais qualquer coisa. Daí as fábricas de bicicletas em Portugal terem há 50, 60 anos
começado a produzir motorizadas como esta, que geralmente eram equipadas com motores importados vindos da Alemanha. Aqui nesta região, entre Águeda e Aveiro, surgiram dezenas dessas fábricas. A Famel, ao lado da Casal, foi uma das maiores e produziu modelos míticos como esta XF21 ou a conhecida XF17. Já as vimos nesta reportagem, podíamos passar o resto do tempo a falar sobre elas, mas vamos olhar para o estado de ruína absoluta a que esta fábrica chegou. Num dos poucos pavilhões que ficou aqui de pé nas instalações da Famel, restam ainda muitas recordações do que era a vida nesta fábrica. Por exemplo, vestígios de plástico, de proteções, aqui de partes de trás de um selim, este ainda também de plástico, que tem até uma etiqueta e que diz parte da frente do guarda-lamas. E depois muitos papéis que dizem respeito à história desta fábrica. Por exemplo, senhas de refeição dos funcionários da Famel. Cantina Famel, mesa número, são senhas que estão ainda por preencher. Um dado muito curioso, e as datas nem sequer são recentes, portanto nem sequer dizem respeito aos últimos anos desta fábrica ou ao ano em que ela fechou. Mas, por exemplo, em 1976 era feito o registro diário das peças que aqui eram instaladas nas motorizadas. Um pequeno exemplo, 27/2, portanto 27 de fevereiro de 1976, e as quantidades que eram usadas e que foram usadas nesse dia. Depois, e aqui estão os títulos, este é um documento muito anterior a isso, 1968, fábrica de produtos metálicos, requisição interna número 205. São de facto muitas recordações das pessoas que por aqui passaram. Houve de facto milhares de trabalhadores que passaram por esta fábrica da Famel e houve alguns que encontraram muito mais do que um emprego. Dona Zulmira, Sr. Aristides, antigos trabalhadores da Famel, já não vinham aqui há muito tempo? Eu nunca mais cá vim. Ela nunca mais cá entrou. Eu vim cá só uma vez, desde que saí daqui nunca. Trabalhei 20 anos na pintura. Trabalhavam os dois na pintura? Sim, sim. E conheceram-se na pintura? Sim. E depois começaram a namorar na pintura? Namorámos, casámos-nos e temos uma filha. Mas como é que nasceu esse namoro? Conte-nos lá, Dona Zulmira. As conversas, e ele era muito atrevidão. Nem que dissesse. Esta era a mulher mais linda daqui da França. Ele demorou muito tempo a conquistar-me. Andava todo impecável. Quando saía, não saía ninguém. Mas pronto. custou-me um bocadinho a devorá-la, mas depois ela lá foi. Tudo punha os olhos nela, eu tinha bem beijo aos outros que não se via. Pois era. Era? Tinha muito. E eu até era novita, mas sabia. E trabalhavam os dois na secção de pintura. O que é que faziam exatamente? Ele pintava as motorizadas. Pintava 80 motorizadas por dia. 80? Fora os guarda-lamas para depois estarem em armazém de postes, porquetas, tudo. Pediam coisas individuais. Para depois venderem aos clientes que vinham procurar aquelas peças. Mas 80... E a Dona Zulmira? Traçava, que era com tiralinhas, umas réguas, umas coisinhas. No fundo, aqueles acabamentos de pintura. Pois. Sr. Aristides, em que ano é que saiu da fábrica? Eu saí uns 3, 4 meses antes disto fechar. A Famel fechou há 15 anos, portanto, e em 15 anos, enfim, foi uma destruição. Ficou numa completa ruína. Eu nem olho para aqui quando é que passo. A palavra não custa muito passar aqui. O Sr. Aristides, agora com 70 anos, saiu 4 meses antes destas portas fecharem. Quando para aqui veio, já sabia o que isto era, porque o pai e o irmão mais velho já aqui trabalhavam. Depois começou a namorar com a Dona Zulmira, colega aqui na fábrica, até casarem. Certamente que juntos deram muitas voltinhas na velha Famel. Vem dar uma voltinha
na minha Famel. E deixa de pensar no tal Vilela, em que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. António, quando surgiu a canção Lambreta, no imaginário, nas imagens que essa canção nos traz à cabeça, cabia uma Famel? Eu acho que se calhar até se adequava mais à realidade portuguesa, não é? Já que é uma moto nossa e seguramente que muitas histórias aconteceram em cima de uma Famel. O meu pai tinha uma Famel Zundap Periquito, que era um dos modelos que a Famel produzia. Um dos modelos antigos. Eu imagino que a Periquito fosse antigo. Uma moto até dos anos 60. Temos aqui uma imagem, olha. Uma amarelinha, Famel Zundap Periquito. E agora, no meio deste cenário, a cantar esta música com a letra ligeiramente modificada, o que dizer deste sítio de onde já saíram estas motas todas e que agora está assim? Já viste, é um bocado estranho. Dá alguma pena, não é? Ver como as coisas estão assim. Tem um lado romântico, mas ao mesmo tempo um lado assim de alguma tristeza. Quantas pessoas não trabalharam aqui, quantas pessoas não se conheceram, quantos casais não se conheceram aqui nesta fábrica e não se casaram, quantas motas não saíram daqui. Os antigos trabalhadores queixam-se de que houve responsabilidades na gestão da Famel para que a fábrica chegasse onde chegou. Mas não seria esse o desfecho inevitável? Afinal, nos anos 90, o panorama do mercado mudou por completo. O Paulo é o secretário-geral da Abimota, a associação onde, em tempos, esta fábrica esteve representada. O que é que aconteceu, de facto, para que a indústria das motos em Portugal tivesse acabado assim? De repente, 3 fatores. O mercado que desapareceu, porque começámos todos a andar de automóvel, a concorrência do mercado aberto também à Europa e outros produtos, e a dificuldade que esta indústria teve em adaptar-se ao mercado mais pequeno, mas que ao mesmo tempo exigia que aprendam-se a fazer outras coisas. Eu tenho aqui algumas fotografias, imagino que sejam fotografias por aí dos anos 80, já com processos completamente robotizados. Isto é o cenário de uma fábrica moderna, que de repente... Sim, essencialmente para os processos que aqui eram estruturais, estava bastante avançada para a época. Portanto, lá está. O nosso problema, se calhar, nunca foi exatamente o saber fazer. O que, se calhar, não tivemos tanta capacidade foi de saber a leitura dos mercados, as novas tecnologias, as tendências. Ainda assim, aqui na Famel tentou-se esta proposta ousada. Mas que era esta moto amarela, um protótipo, chegou a estar à venda? Penso que era sobretudo uma encomenda para os Correios franceses. Uma moto que ainda aos olhos de hoje seria absolutamente moderna. Exatamente. O que se conta é que a Famel inventou esta moto e que nos Correios franceses ou em França o projeto ficou e não foi depois concebido aqui. Terá havido alguém que se aproveitou do que aqui foi feito e não foi suficientemente defendido essa capacidade de gerir as patentes e os registros. Muita gente que tem Famel, que procura peças, que quer restaurar motorizadas, não permitiria pelo menos uma pequena fábrica da Famel? Seria interessante pelo menos ter essa ao nível, hoje em dia, pelo menos de perceber qual era o valor dessa marca. É interessante, eu acho que foi uma marca que sobreviveu e que tem o seu valor. Terá então havido um conjunto de circunstâncias que atiraram a Famel para o abismo. Primeiro, a entrada de Portugal na União Europeia, com a chegada ao mercado nacional de marcas francesas e italianas comercialmente muito agressivas. Depois tornou-se muito mais fácil comprar um carro. Um carro era mais caro, é certo, mas também ao mesmo tempo era mais seguro, confortável, espaçoso e muito mais rápido. E ainda uma falta de visão apontada para o futuro e o mercado de exportação.
As vendas de motas foram diminuindo nos anos 90 até que a FAMEL começou a despedir trabalhadores e entrou há cerca de 15 anos num processo de insolvência em que encerrou definitivamente as portas. Segundo os últimos proprietários, tudo foi pago até ao último centavo. Hoje em dia, este terreno tem outro proprietário, mas ainda não tem um destino certo. Nos tempos modernos, a FAMEL é outra vez protagonista. Não são só os novos fãs das motas antigas que as procuram e as restauram, são também filmes, comédias sobre a marca mítica. Depois da última FAMEL, a saga continua. As aventuras de PP desta vez vão além fronteiras. Criei a moto perfeita, o roncar perfeito e os bandidos para roubaram os planos. Prepara-te para FAMEL Top Secret, um filme Quinjolas Motion Pictures. Quem é que teve esta ideia de fazer um filme em que o protagonista é, no fundo, uma mota? Quando eu estava a aprender a fazer cinema, resolvi fazer um filme um bocadinho mais completo para o meu professor. E como na altura todos os filmes que eu tinha feito até então tinham sido feitos aqui em Águeda, com o Pedro, havia qualquer coisa acerca da FAMEL e da motorizada que me motivava. As recordações de adolescência que a motorizada me trouxe. Porque nós somos de uma geração em que não havia nem telemóveis, nem computadores, nem coisa nenhuma, nem... E então era um meio de transporte. O passaporte para aquela primeira liberdade... Era a moto. Eu lembro que eu sou aqui de Águeda, às 6 da tarde, vocês não imaginam o que era aqui, o chinfrim que era aqui, as estradas à volta da... Eu imagino só os 600 trabalhadores aqui da fábrica da FAMEL. A sair às 6 da tarde era uma loucura, era uma loucura. Era outro filme, isso era outro filme. E o primeiro filme, como não foi com intuito comercial que fizemos, o filme acabou por ser publicado no YouTube e quando nós vimos um recorde de visualizações, mais de 600 mil visualizações, eu decidi, não, Jorge, nós temos aqui público para este tipo de filmes. Qual é assim a cena que recordam melhor deste segundo filme? É a cena aquela que gostam mais? A que gostam, talvez a viagem de Águeda para Paris, não é? Quando o PP resolve pegar na sua FAMEL e ir atrás dos bandidos que roubaram os planos secretos. Costuma dizer-se não há duas sem três. Haverá uma trilogia deste filme, FAMEL, a última FAMEL, depois FAMEL Top Secret. Qual será o terceiro? O terceiro vai ser a FAMEL Top Secret parte 2. Parte 2, que vai ser muito engraçada, vai ter mais motos, vamos pôr outras marcas também e vai andar muito à volta das corridas. Mas será que a FAMEL acaba mesmo assim reduzida a nostalgias de duas rodas e a filmes de homenagem? Talvez não. E este talvez não traz-nos a Guimarães. Na cidade de berço vai nascer a nova mota da FAMEL. É que a marca, que diga-se tem um valor vincado do passado, foi adquirida por alguém que já meteu mãos à obra. O Joel é engenheiro automóvel e é também o detentor da marca FAMEL. Como é que a marca FAMEL, algo tão antigo e tão mítico, lhe foi parar às mãos? Trabalhava numa empresa de protótipos e carros de competição e na altura o meu patrão adquiriu a marca para levar para a frente e tentar desenvolver algum projeto de raiz novo. Só que as coisas não correram muito bem e, entretanto, fiz uma proposta, apareceu uma oportunidade e a oportunidade concretizou-se e eu fiquei com a marca e com o projeto no estado atual. Porquê é que quis mesmo adquirir a marca? Há aquele intuito de reavivar a memória das pessoas e tentar com que a coisa não se perca em Portugal, porque acho que é um dos símbolos portugueses a nível automotivo e a nível de construção de veículos. E a marca veio sozinha ou trouxe alguma coisa atrás? A marca veio com um projeto que estava em curso, sim, que está fisicamente como um protótipo ainda. Mas já existe? Já existe. Está onde? Está aqui na garagem. Está aqui na garagem? Certo. E podemos vê-lo? Certo.
Tem um ar moderno, pelo menos. Tem um ar moderno. Mas para já não passa de um protótipo. Que moto é esta? O protótipo, neste momento, encontra-se com uma base de um motor 125, mas nunca se sabe, pode levar outro tipo de motorizações. Nestes tempos que se fala muito do elétrico, poderá ser também uma possibilidade. Quando é que este protótipo vai estar completamente pronto? Não sei, sinceramente, isto faz parte da história de Portugal e acho que o topo, o objetivo, é realmente não se perder isto.